A Guardiã da Notícia. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. A Guardiã. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Baixe o novo app da Guardiã da Notícia e acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regional, além de acompanhar todas as notícias do portal aguardiandanoticia.com.br em um aplicativo totalmente novo. A plataforma dá acesso a músicas e informações em áudio e vídeo na palma da sua mão, onde você estiver. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Disponível para plataformas Android e em breve iOS. Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Nunca um plano de saúde foi tão importante. E você pode proporcionar essa tranquilidade aos funcionários de sua empresa. Até mesmo sem gastar nada. Mas como? Entre em contato com nossos corretores. Não importa o tamanho do seu negócio. A ABC Health tem um plano que encaixa certinho naquilo que você precisa. ABC Health, sua saúde está em nossos planos. Ligue pra gente, 011 4455 8335 ou mande um WhatsApp, 011 97505 0202. ABC Health. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E veloz. E veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Agora, Minuto Health Saúde. 10 horas e 44 minutos, essa é a Rádio Guardiã da Notícia, está começando o Guardiã Health, aqui
na Poderosa. Olha, para você que deseja nos acompanhar pelo seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. E para quem tem celular Android, baixe o nosso app, é muito fácil. Corre lá na Play Store, digita Aguardando a Notícia para acompanhar tudo aqui, ó, na palma da sua mão, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Dr. Antônio Carlos, endocrinologista, como todas as sextas-feiras, está aqui conosco. Bom dia. Quase boa noite. Quase boa noite, Quem é de bom dia, quem é de boa tarde, quem é de boa noite. É isso. Tá bom, hoje é um papo assim bem atual, que são as plataformas, ou melhor, o relacionamento médico-paciente através de plataformas, seja quais forem, e o quanto que isso é interessante e o quanto não. Vamos falar sobre telemedicina, né, e as virtudes, né? O que é telemedicina, doutor? Telemedicina, na verdade, por definição, é qualquer consulta médica estabelecida que não seja presencial. Seja por telefone, que seja por vídeo, que seja por digitação. Isso não deixa de ser uma consulta, não deixa de ser telemedicina, não é uma consulta presencial. E é bem isso que nós vamos falar sobre várias óticas, né? Inclusive a questão legal, a questão também de ética médica, o quanto que isso pode, e o quanto que isso compromete, o quanto isso é bom para o médico ou não, o quanto isso é bom para o paciente ou não. Acho que é legal a gente ir falando. Aliás, é muito atual, né? Todos os dias nós temos os grandes jornais do mundo, não só daqui, pautas que observam essa questão relacionada à telemedicina. Você sabe que eu venho observando profissionais, por exemplo, de nutrição, que fazem consultas online, passando dietas, né, por consultas em FaceTime ou ligações de vídeo. Também vi profissionais de educação física passarem treinos dessa maneira. O quanto isso é legítimo, doutor? Eu acho que, assim, sem desdém as duas observações que você fez, as duas profissões que você pontuou, a nutricionista, via de regra, ela é mais cartesiana, né? Ela pontua as situações sobre a questão numérica, do ponto de vista calórico, de acordo com a atividade do paciente. Então, a leitura, assim, psicológica, o feeling, eu não sei, é algo que nós, endocrinologistas, fazemos dentro de um quadrado menor do que o que abrange as observações da nutricionista. E, assim, é bem matemático. Você situa o paciente, as atividades, o que ele faz, qual é o modelo dele de gasto calórico, e você adequa a realidade dele perante a circunstância de alimentação. O que ele faz, onde ele está, o que ele pode fazer sem se envolver demais com coisas difíceis, né? Não adianta eu prescrever para você que tem essa correria toda e criar um modelo alimentar que é cheio de detalhes. Você vai ter que ser dentro do que você pode fazer. E a maioria das nutricionistas e dos nutricionistas, ou nutrólogos e nutrólogas, eles são mais cartesianos nesse aspecto. Consideram isso e fazem lá, adequam a dieta. Eu acho que não compromete menos. Eu acho que é uma situação mais tranquila. Assim como, eu não sei se os personal trainers que gostam muito de mostrar, e é importante que se mostre determinados exercícios, né? Não são só aeróbicos, principalmente esses localizados. Talvez eles consigam. Eu sei falar menos a questão dos personal trainers. Agora, durante a pandemia do coronavírus, eu cheguei a ver uma reportagem, se eu não me engano, no HC, inclusive, no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde os médicos não estavam tendo contato com o paciente por precaução Claro. de contágio. E aí o paciente chegava e falava através de uma tela, clicava, tinha até um robô também que fazia uma parte do serviço. Isso é telemedicina? Isso é também, esse eu sei bem o que é, na verdade era já na recepção ali, né, para você, é como se fosse uma pré-consulta, né, e dali você estabelecia o direcionamento do paciente. É uma telemedicina, tudo que não é presencial é tele. Aí pode ser por telefone, por digitação, que seja o meio que for, e principalmente a grande pegada hoje são as videoconferências ou videoconsultas. Agora virou moda, né? E o mais importante, Gabi, que eu vejo é assim, o quanto que esse universo digital ele é seguro. Eu acho que nós temos que estar vendo isso.
Uma coisa é aquele paciente que você conhece, está dentro da tua seara, ele te conhece, você como médico para ele, você tem uma intimidade sobre as questões relacionadas à doença ou ao prevenir doenças, né? A orientações gerais, você tem toda a empatia que foi criada. Se não houvesse aquela empatia, o paciente já não estaria mais com o médico. Então, eu acho que essa é uma situação onde você pode, eventualmente, se utilizar. Eu digo isso pós-pandemia também, né? Porque muito disso vai ficar, eu acho que muito pouco, mas muito disso vai ficar. Muito pouco que eu digo com relação à constelação total das coisas que se modificaram em função da pandemia. Mas a telemedicina, e muito vai ficar, talvez não na perspectiva que está sendo vislumbrada. Mas quando eu não te conheço, eu nunca te vi, é possível fazer uma consulta dentro da circunstância que você está muito longe. Você está no Amazonas, tem paciente do Amazonas, de Manaus eu tenho vários, há muitos anos, dos mais extremos, pessoas que moram hoje em Miami, que passam comigo, e você veja como são as coisas, né? Eu tenho pacientes que vêm uma vez por ano passar, vem para ver a família, e aproveitam e passam comigo. Por alguma situação da tireoide, um nódulo tireoidiano de acompanhamento, aquelas consultas anuais. Mas nós nunca eu lembro disso, eu e essas pessoas todas que moram muito longe, nunca vislumbramos a perspectiva, a possibilidade de fazer uma consulta virtual. E isso a pandemia meio que, olha, é tão fácil, é tão claro. Então, esse é o lado positivo. São pacientes que conhecem os médicos conhecem os pacientes. Numa primeira consulta é possível, perante a dificuldade, perante a impossibilidade de que haja uma consulta presencial. Eu digo isso, e ainda que nós possamos fazer enormes variações. Por quê? Porque o dermatologista, é possível fazer uma consulta? A parte clínica, as perguntas que o dermato faz, sim. Mas a visualização, nós estamos distantes da perfeição. Claro que pode até se aproximar para determinadas lesões, mas para outras não. Eu acho que o dermatologista, mesmo na primeira consulta, ou mesmo, num segmento, não tenha tanta facilidade. Mas um clínico que possa, um cardiologista que está fazendo um segmento muito tranquilo da pressão, uma consulta anual, ele pediu todos os exames, viu todos os exames e tem como ter certeza do aferimento, da aferição, da PA naquele paciente, da pressão arterial, ele pode se sentir seguro e prescrever eletronicamente. Mas eu acho que o contato, pelo menos a primeira consulta, embora eu tenha feito várias primeiras consultas nesse período que não fossem presenciais, primeiras consultas, acho até que nos demos bem na maioria das vezes, mas eu acho que essa essencialmente deve permanecer. É uma opinião muito mais que uma certeza. Seu amigo Dr. Ricardo Ribeiro Cruz diz que o histórico diagnóstico será choque ED e HPMA, seguido de solicitação de exames e pronto, sendo o exame físico não mais importante, é necessário na telemedicina tradicional. Não, eu entendi o que ele quis dizer, quer dizer, você vai para a queixa principal do paciente, ele vai poder fazer isso, mas assim, o exame físico, que principalmente para o cirurgião tem importância fundamental, independentemente da propedêutica armada, com tomografia, com ressonância magnética, independentemente disso, ainda mais para um cirurgião, é muito importante que ele tenha acesso ao paciente, possa ver, possa palpar, possa fazer o exame físico. E eu, para voltar e não perder aquela deixa, que eu mesmo tinha me dado e eu acabei passando direto, é um universo ainda pouco seguro. Porque um cirurgião plástico, dependendo da situação que envolve tratamentos que são muito, às vezes até muito singulares, é aquele ambiente que pode estar sendo, eu posso estar conversando com você, como tudo isso está sendo gravado, e a pessoa está fazendo uma telemedicina, o médico está fazendo a telemedicina e gravando, sem o consentimento. Se houver o consentimento, não teria problema nenhum. Você fala, mas dá para ver. Não é assim, não é? Dá para tudo. Precisa de toque, doutor? Por exemplo, um cirurgião plástico, ele vai fazer um exame de mama. Ele precisa tocar, ele precisa ver a claro mama. Que precisa. Na telemedicina você não tem esse contato. Olha, eu tenho um paciente, apesar de pouco tempo, é um amigo já, é o Fábio, é um psicanalista. Ele já fez cirurgia bariátrica, já está... nós estamos fazendo ajustes, né, com relação ao standard que ele deva permanecer.
E um pouco disso nós falamos, né? O quanto que tem importância o jeito que você olha. Para o psicanalista, muito mais, né? Você, com um vídeo você não pega. Você não tem precisão, não tem uma tridimensionalidade que você possa interpretar. É claro, se você já conhece a pessoa, até o piscar dela lá no vídeo você pode interpretar. Mas uma primeira consulta faz muitíssima diferença a maneira que você me responde, como que você olha, como que você se movimenta, qual o teu nível de ansiedade perante a situação. Faz bastante diferença. Não é não é tão cartesiano assim, essa interpretação clínica do que está sendo dito. Eu estou falando agora muito mais do que eu vejo, do que eu sinto falta, inclusive com relação ao paciente, do que o Ricardo Cruz, que é um cirurgião, está pensando, que um dermatologista pode estar pensando, e principalmente psicanalistas, terapeutas, psiquiatras, que precisam desse envolvimento, dessa atmosfera. Essa atmosfera, ela não é criada através das telas. Nós vemos hoje, eu não sei, uns 2 ou 3 dias atrás, uma coluna no Estadão, onde o colega ele interpreta, olha, nós já estamos cansados das videoconferências. E as pessoas que já faziam isso já estavam cansadas. E nós que não estávamos habituados, estamos muito cansados. Ela cansa, ela cria um vínculo que nem é tão bom. No caso agora, estou falando médico-paciente. Para o médico e nem para o paciente. Cria uma liberdade que não existe, de fato, porque o médico ele não consegue estar submisso àquele relacionamento virtual o tempo inteiro. Inicialmente existe essa pretensão, existe essa ideia. Então, aquela consulta, se você não usa uma plataforma profissionalizada, aquela consulta ela se desdobra em várias reconsultas e acaba criando um ambiente que para o médico é pouco interessante e é pouco interessante depois para o paciente, que passa a ver aquilo de uma maneira muito informal, longe do que deve ser feita longe do que deve ser um relacionamento médico-paciente. O senhor falou no início do nosso programa de hoje sobre ética, né, na telemedicina. Que tipo de ética, né? O que significa ética na telemedicina? Olha, ética primeiro que assim, não é interpretativo. Existem padrões, existem regras para você manter a ética. Ética é você agir como médico, como no juramento você intencionou, pelo menos você leu junto lá com o orador, né? Interpretar o paciente como um ser humano que está pretendendo se curar ou pretendendo estar sendo submetido a uma pesquisa clínica para que encontre um diagnóstico, ou dentro do diagnóstico pretende um tratamento. Que você não crie, não invente. Todos os dias, se você bater o dedo lá no Google, der um Google e escrever emagrecimento, vão aparecer 10, 15 propostas de emagrecimento que não envolvem e que não se circunstanciam pela ética médica. São alternativas absolutamente desprovidas de cuidado, principalmente bibliográfico, de ordem acadêmica, de ordem científica, e que são entregues à população geral. Quando isso é feito pelo Google, pessoas que estão pretendendo obter lucros, obter vantagens, e não envolvem o médico, acho que não é que não tem problema, mas nós não temos mecanismos ainda para cercear isso. Enquanto o médico, ele não pode se aproveitar dessas possibilidades, dessas alternativas que não se comprovam cientificamente, não são comprovadas cientificamente, para tratar de um paciente. Salvo se for algum acordo muito... Olha, eu tenho no meu entendimento, na minha vida, que usar aspirina para curar onicomicose resolve. Se o paciente, no acordo com ele, ganha esse nível de entendimento, ou melhor, de acordo, né? Ok, mas ainda assim ele está sendo antiético, ele está usando um medicamento que não seguramente não é nem interpretado por boa parte da comunidade médica como um medicamento antimicótico. É diferente, por exemplo, de nós termos, como tem hoje no mercado, medicamentos que são utilizados, inclusive agora, na pandemia, nós tentamos derivar medicamentos sem comprovação científica. Você viu o que deu. Tem até medicamento que é
extrema-direita ou extrema-esquerda, né? Virou uma coisa muito complexa. Voltando um pouquinho a falar da telemedicina, esse universo inseguro que coloca a minha consulta com você eventualmente sendo vista por muitas outras pessoas, eu acho que pode... Você vai falar, mas não, quem é o paciente? Depende qual que é a intenção do paciente. O paciente perante um cirurgião plástico que tem valores que tem que cobrar por conta da dificuldade técnica de todo... e ele está se propondo a ter alguma vantagem judicial com relação, principalmente cirúrgicos, são mais assim, né? Procedimentos cirúrgicos suscitam maior possibilidade de judicialização de procedimento. E dependendo da circunstância que o médico está, o que ele responde, aquilo pode ser usado numa situação do ponto de vista jurídico contra ele. Ou contra o paciente, a intenção foi do médico. É muito complexo. Esse universo ele não te traz segurança. Então, eu acho que nós precisamos ter uma padronização e, primeiro, quando que nós devamos, a sociedade médica deve definir, olha, a circunstância X, essa agora, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu não tenho como ver o paciente. O paciente tem mais de 60 anos de idade. Ou o paciente vive vulnerável. Eu não posso expor, não é a mim, que eu posso estar totalmente seguro no meu ambiente também. Mas ele tem o trâmite, ele tem o percurso a fazer até ir ao meu consultório. Ok, é uma situação diferente. E até por isso está sendo interpretado dessa maneira. A permanência disso, eu acho que nós temos que discutir nos moldes que estão. São casos e casos, né? Agora, o senhor citou agora há pouco sobre o amigo psicanalista, já uma consulta de psicanálise. Qual a sua avaliação? Pode ser feito por teleconferência? Né? Eu até puxei isso e não fui muito preciso naquele momento, justamente por isso, porque era isso que ele estava falando comigo, Antônio, um movimento do paciente, a maneira que ele me responde, a contração da musculatura do rosto, a maneira com que ele interpreta, o que ele vagueia no ambiente, faz muita diferença porque eu interpreto. Então, assim, a minha consulta presencial tem uma importância fundamental. A atmosfera que eu sinto, que eu percebo, é totalmente diferente daquela do virtual. Agora, aquele paciente que eu já acompanhava, em situações extremas, ele viajou, era o dia da consulta, ele quer conversar comigo, tem importância, já muda, mas, assim, tem muita importância o tete-a-tete. Ele não vai deixar de ter. E o pior de tudo que eu vou te falar, com relação a eu, médico, e os médicos devem pensar dessa maneira também, é o quanto que você... se esforça dentro daquela consulta, ela é uma consulta muito mais difícil, ela é uma consulta muito mais complexa, mesmo para aquele que você conhece. Por quê? Porque você tenta preencher aquele ambiente, aquela atmosfera que você não tem, com palavras, né? com assuntos, e ela se torna extremamente cansativa. É um tipo de consulta que eu particularmente sei que faço bem, mas não gosto. E eu acho que a maior parte das pessoas não gostam. Quando tem, talvez, para muitos, que fazem consultas curtas e muito objetivas e conseguem atender muito, são muito jovens, tem muito gás, talvez seja algo... Me preocupa quantos convênios possam se aproveitar disso, que em tese você não está usando secretária. Bem em tese, né? Você não está usando secretária, acaba que eu uso mais ainda, porque tenho mais coisas para fazer depois que termino a consulta virtual do que aquela que eu atendi presencialmente. Em tese, você não está usando um espaço, você pode estar na sua casa eventualmente, você pode estar dentro do carro, você pode fazer uma consulta... De onde você quiser. De onde você quiser. Mas isso traz essa ideia de tranquilidade. E não é. O teu comprometimento é exatamente o mesmo naquela circunstância. A tua interpretação sobre as questões relacionadas à patologia do paciente são as mesmas, o seu raciocínio é o mesmo. E você se cansa mais tentando fazer essa agregação de nuances ambiental, exatamente. 11h04, horário de Brasília. Esse é o Guardian Health, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã. A gente fala sobre saúde hoje, como todas as sextas-feiras. Eu recebo o Dr. Antônio Carlos Nascimento, ele que é endocrinologista. E a gente está falando sobre a telemedicina, suas virtudes e os defeitos, né? O doutor já fez uma pontuação, uma explanação bem interessante, que realmente você disse há pouco,
o quanto os convênios poderão se aproveitar da telemedicina? O quanto eles poderão querer baixar o preço dessas consultas para os médicos, para os profissionais, caso façam essa análise de que, mas não está usando um consultório, não tem uma secretária. E o senhor pontuou muito bem, não estou usando, mas no fim eu que tenho que anotar, eu que tenho que fazer, e acaba cansando muito mais. E criar um processo de logística que inicialmente não tem nenhum impedimento que seja também virtual, né, através da digitalização. Você pode fazer isso, mas existe todo um movimento de raciocínio que se envolve nisso. Você tem um comprometimento, você assume o jogo quase inteiro, né, do relacionamento. No caso das plataformas já profissionalizadas, eu digo assim, talvez o termo seja até equivocado, mas onde você tem para o paciente acessar, ele tem que ter ele tem que conquistar esse acesso. Habitualmente essas profissionalizadas ele conquista com depósitos, né, ou do convênio ou do banco, tem toda uma criterização para isso. Eu particularmente não me preocupei com isso, que a maioria dos meus pacientes são pessoas amigas, eu não tenho dificuldade nenhuma com eles. E também, assim, me sinto bem à vontade de poder ajudar. O senhor faz consultas por teleconferência, doutor? Muita, fiz demais. Demais e cansei. Já cansei, já estou cansado. Assim, claro, tem aquelas pessoas, Antônio, puxa, mas eu não posso, e faz para mim. Continuo fazendo, não tem problema nenhum. Tipo uma vez eu me consultei com o doutor Antônio no meio de um restaurante. Bom, essa aí foi foi histórica. Ó, tem muita gente acompanhando aqui. Alessandra Kochovan, Solange Mídea Lopes, Fabiana Conrade Batista, Renata Falchetti, Eugênio Evangelista, Edson José, Vitor Limeira, nosso apresentador, Denise Pavan, Fátima Barros, César Aguilar, Maria Carolina, Denise Pavan, Gilberto Braghiroli, Aparecida Barros, Eugênio Evangelista. Olá, doutor. Boas informações são de suma importância para o nosso dia a dia. Gladstone Campos, Sandra Brito. Esse é o nosso jornalista, fotógrafo, dos melhores do planeta. Gladstone, mais uma sexta-feira de conhecimento. Vamos lá, tem perguntas aqui. A imprensa chapa branca. A Fátima pergunta se o doutor está atendendo presencialmente ou só por teleconferência. Não, estou atendendo presencialmente. Aliás, estou dando preferência para isso, mas hoje já de madrugada já fiz telemedicina, antes de vir para cá fiz telemedicina. Olha, Carlos Garra diz assim, o doutor Antônio Carlos revolucionou o mundo médico que tange obesidade, trouxe alegria e qualidade de vida para muita gente. Quem é esse meu irmão, parente, próximo? Quem que você falou? Carlos Garra. Opa, grande abraço pro Carlos. Guilherme Trota, doutor Antônio Carlos, médico experiente, sempre atualizado em tudo que está acontecendo, impressionante. Parabéns. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Estão dizendo que é uma aula isso aqui, viu? Que é a aula da telemedicina, é o programa da sexta-feira aqui que o doutor participa. Bom, Mauro Pedroso fez um relato aqui. Bom dia, meu amigo, doutor, profissional extraordinário. Hoje a minha saúde está renovada através dele. Meus sinceros agradecimentos e gratidão. Grande abraço. Gisela diz que ainda não usou a telemedicina. Ao seu amigo doutor Ricardo, acho que ele está querendo vir aqui, que ele participa. Não, ele tem aquela que ele tem que vir para falar para nós essa coisa da cirurgia bariátrica, né? Olho clínico, nos dias de hoje ainda vale? Já. Vamos combinar hoje. Olho clínico, nos dias de hoje ainda vale? Tem sua importância? Absoluta, absoluta. Eu digo o seguinte, o paciente entrou no meu consultório, até porque eu já tenho um bocado de janela já. Ele veio direcionado para a minha especialidade. Dentro do que é minha especialidade, eu não vou gastar mais que 2 a 3 minutos para identificar o caminho que eu vou ter que tomar. Aí, mas você gasta meia hora, mas aí é outra situação. Você tem que ter o entendimento seu e passar o seu entendimento para o paciente. Ele tem que estar seguro do caminho que você está tomando. Essa telemedicina, por exemplo, nós temos hoje, não é na minha área nem tanto, mas se você pensar, por exemplo, na área de oncologia, que você tem medicamentos que são, tem o crivo já dos estudos em favor dele, e tem os medicamentos que nós fazemos, eles, oncologistas, sob o princípio do entendimento médico, nós chamamos isso da experiência própria, não é? E que dão certo, eventualmente vão se consagrar perante os estudos que já estão em desenvolvimento. E nessa situação, quando o paciente está
precisando decidir, de acordo com o médico orientou, a terapia alternativa que envolve um tratamento de câncer. Esse ambiente digital, eu acho que cria muito pouca segurança para esse tipo de atitude, ou melhor, de consagração de tratamento, de terapêutico. São coisas assim que, se você for procurar, você vai deixar a telemedicina para o que hoje seria o total de consultas perto de uns 20% a 30%, é o meu entendimento. 20% a 30% das consultas podem ser por telemedicinas porque elas se apropriam de queixas, de evoluções que podem, perante um telefonema, a digitalização, um bate-papo por vídeo. Hoje eu atendi, por exemplo, a Ana Claudina, amiga minha de longa data, antes dela casar com o Leonardo, que é meu paciente também, nós já nos conhecíamos, conheci desde o nascimento, visitei numa cirurgia que ela fez para a vesícula no Santa Catarina. É um outro... Nós podemos falar pelo telefone, digitalizar, fazer o que quiser, que dá certo do mesmo jeito, mas não é sempre assim. Aqui tem bastante opiniões divididas. Olha, a Luciana Damasio diz, na minha visão como paciente, caso não precise ser examinado, acho excelente e prático. A Adriana Fázio, eu acredito que é mais uma possibilidade, é válida, mas é necessário analisar caso a caso e o virtual não substitui totalmente. Eu também eu penso dessa maneira também. Penso dessa maneira. Agora, na sua opinião, qual que é o defeito da telemedicina, doutor? O que você acha que realmente prejudica, de fato, a telemedicina? Se for uma plataforma, eu chamei de profissionalizada, mas uma plataforma que é dirigida para essa situação, onde a plataforma é o consultório e não é o seu WhatsApp, não é o seu Zoom, não é o seu... software específico para isso. Isso deu até uma ideia aqui. Não, existem. Eu não me apoderei de nenhum, porque não era intenção manter esse tipo de segmento. Eu mantenho com as pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu tenho ou naquele momento, aquelas pessoas que eram indicadas por outros. Olha, eu quero fazer telemedicina agora e depois a gente tenta o presencial. Mas, assim, eu prefiro de muito longe que seja presencial. Eventualmente, um exame. Puxa, doutor, tem que ir aí só para mostrar o exame para o senhor? Claro, não tem sentido nenhum. É só para mostrar o exame que eu pedi para acompanhar algo que eu ainda vou... Não tem problema nenhum. Eu penso dessa maneira também. Se for só para olhar o exame, manda pelo WhatsApp ou pela plataforma e já manda o feedback. Não. A não ser que você, por exemplo, no caso de uma dermato, o senhor citou no início, né? Aliás, eu até entrevistei uma dermato aqui hoje, mas é um outro assunto. E você precisa ver, precisa chegar perto, examinar, palpar. Não tem como ser uma teleconsulta, doutor. Não tem, exatamente. E tem mais um detalhe importante. Olha, você passou comigo, a primeira consulta eu te pedi os exames. Eu te pedi os exames, não prescrevi medicamento nenhum. Eu não prescrevi. Você volta no teu retorno. Você não tem... Antônio, eu vou pagar 2 vezes. Eu passei com você conversou, ter um papo e tal. Você direcionou o teu raciocínio, mas eu não estou sendo tratado ainda. Perfeito, é o teu retorno. Não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, isso é a plataforma profissionalizada, que eu estou dando um termo equivocado, ela te ajuda, que te dá um período, né? Até aquele prazo, o paciente retorna. A partir daquele, não. Essa já é uma coisa muito fria, né? Fica uma coisa bem fria, mas é assim. Agora, o paciente passou com você, ele passou a segunda vez, já é teu paciente, acompanha com você, você pediu um exame dele para ver o controle. Você pediu o exame dele para ver um controle. Se você pediu para ver e eu quero ver agora, eu pedi, olha, assim que estiver pronto, por favor, me passa. Pô, o médico tem a obrigação de olhar aquele exame, tem a obrigação de dizer o que tem que ser feito. Não tem, é o chamado retorno, né? Não existe, acho que não tem nem o que discutir. Mas já passou de 20 dias, mas não importa. Agora, o que eu vejo, eventualmente acontece, não tem acontecido comigo, mas eu vejo os colegas falarem, doutor, passou 2 anos atrás, tem o exame e passou de volta, deixei o exame para o senhor ver. Isso já aconteceu comigo, pessoas amigas, aí não tem também. O que eu faço? O que eu faço é uma consulta, porque esse tipo de relacionamento ele não pode se estreitar ao ponto que comprometa o relacionamento e a pessoa passa a não ser o que é para ser, que é ser o paciente.
Então, as plataformas, essas que são integradas com como um consultório, eu acho que devem obedecer esses critérios e obedecem. Não pode haver, às vezes a pessoa é só fazer uma receita, mas eu, médico, eu vivo só de fazer receita. Quer dizer, a minha vida é interpretar e prescrever. É procurar o que você tem e prescrever. Não é só fazer uma receita. Por exemplo, vamos falar da pediatria. Você precisa ver a criança. Além disso. Aí nós estamos falando do tete-a-tete, né? A importância disso. Mas eu estou dizendo... Porque às vezes, por exemplo, eu sou mãe. Tá ruinzinha a Pietra, manda um WhatsApp pra médica. O que ela tem? Tá com febre, tá com dor de garganta e tá pálida. É superficial, né? Acho que o pediatra precisa ver. Não, e o raciocínio médico, vai receitar um médico, vai receitar um remédio. Você é diabético, passou comigo, eu prescrevi as coisas, prescrevi. Aí, um belo dia, o que eu faço? Te manda lá, o que eu faço? Aí você vai raciocinar, vai ter que saber o que aconteceu. É uma consulta. E aquela consulta não se transformou, não se reverteu como consulta em favor do médico. Aí, daqui a 2 meses, olha como que está minha sequência aqui, o que eu faço? Então, essa situação tem que ser evitada pelo paciente, porque satura o relacionamento. A plataforma ela tem que ser profissionalizada, acho que é o termo mais correto. Eu falei... Profissionalizada? Falei isso aí? Tem que ser profissionalizada, eu tinha falado isso, depois que eu falei de integrado. Eu acho que isso é muito importante. Isso não desestabelece, ou melhor, não... Eu acho que não prejudica, desde que a gente saiba limitar isso bem. Eu particularmente, assim... 2 ou 3 casos que acaba... Mas na maioria das vezes, eu acho que eu faço mais amigos do que pacientes. Então, mas eu vejo os meus colegas, o que estão passando, a maneira, estão procurando plataformas. Os meus amigos jovens que estão fazendo plantão ainda atendendo convênio. Então, os convênios também já começam a ver cifras, né? Teve um dos grandes convênios médicos do Brasil, que eu não vou citar o nome, mas não fazer propaganda porque tem bastante gente isso assistindo. seria negativo, e o convênio não é ruim. Mas ele dizia que ele tinha um produto barato que ele podia vender caro, que eram os médicos. E ele viveu assim, ele cresceu assim. Eu tenho um produto barato, eu pago o que eu quiser, eu grosso, aliás, 30% essa empresa fazia sistematicamente de grosas. E ele cresceu e foi. E era algo sistemático, ou seja, eu tenho uma mão de obra barata, o cara para se formar hoje ele passa 10 anos. São 6 anos fazendo clínica médica, ele pode dar plantão. Mas depois, para ele ser um profissional especializado, ele faz 2 anos de clínica geral e 2 anos de especialização. E não precisa... Fora a residência, né? Não, os 2 anos de clínica médica, no caso meu, e de 2 anos de endocrinologia, já foram residência. Depois que eu fui fazer lá os 8 anos de doutorado. Aí é outro papo, mas aí é uma opção sua. É opção sua. 11h18, horário de Brasília. Esse é o Dr. Antônio Carlos Nascimento, todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã, aqui no Guardian Health, aqui na Rádio A Guardiã da Notícia. É rádio e TV, né, agora? Essa plataforma multimídia, para você que deseja nos acompanhar na palma da sua mão, baixe o nosso novo app, A Guardiã da Notícia, corre lá na Play Store, acompanha a nossa programação. Doutor, falou hoje então sobre telemedicina, as virtudes e os defeitos, suas considerações finais, por favor. Eu acho que assim, enquanto nós não estivermos muito bem habituados, temos que manter, situar o relacionamento médico-paciente, ainda que um pouco híbrido, com essa possibilidade de questões menores serem feitas, serem executadas pela videoconferência, né, pela conversa, que depende muito de quantos dois entendam isso, né? Tem pessoas mais pragmáticas que eu acho que o médico deve evitar esse relacionamento virtual. Até porque é uma questão, a pessoa não tem culpa de ser pragmática, ela e é uma característica dela, né? Mas prejudica demais esse tipo de... algo assim que fica... É meu entendimento, né? Aquela pessoa muito... E existe obediência muito ali, você fica muito preso dentro de um quadrado. É o que eu disse, eu não tenho essas dificuldades por causa do meu público. Eu fui angariando amigos, eu adoro encontrar os pacientes, às vezes eu tenho vontade de ficar com eles conversando o tempo inteiro, e é uma coisa muito legal isso. Mas assim, a telemedicina, eu acho que ela está, ok, é algo que vai permanecer, não devemos jamais execrar, puxa,
tem função, mas neste momento, no meu entendimento, as circunstâncias que nos rodeiam, independentemente da pandemia, ela preenche uma lacuna de 20% a 30% do total de consultas. Eu acho que estou sendo assim bem justo. 20% a 30% das consultas que estão sendo feitas presencialmente podem ser feitas sim, sem perda, né? Sem prejuízo de lado a lado. Não estou falando de financeiro, estou falando de clínico, evidentemente. Eu acho que pode se estabelecer. Ainda os 70%, nós não temos argumento ainda, não estou falando nem de estudos, situação que o médico sinta e o paciente sinta total segurança e execução. Acho que nós temos ainda 70% das consultas, neste momento, devem ser feitas presencialmente. Muito bem, quero agradecer ao José Figueiredo Silva, que mandou mensagem aqui falando que o doutor falou a verdade, um amigo de longa data. Grande Figueiredo, Adriana, perfeito, meio termo e bom senso, sempre a melhor solução. Luciana Matos, o Ricardo Ribeiro, né? Que em breve estará aqui conosco. Abraço, parabéns. Renata Batistioli. O programa poderia ter mais um tempinho com o doutor. Mas olha, para você que deseja continuar acompanhando, doutor, a gente muda o assunto, vira na sequência às 11h30. A gente sexta com vinhos. A gente vai falar sobre vinhos com sobremesa. Então a gente encerra essa live. Gravado, né? Isso Gravadinho, já está gravado. Começa daqui a pouquinho no Facebook e na programação da Guardiã da Notícia. Então, mais uma vez, baixa o app ou corre para guardiandanoticia.com.br. É música e informação na palma da sua mão. Você pode ouvir de onde você quiser. A Guardiã da Notícia.